Hoje a minha palavra é direcionada a você que é empresário, você que é empregador, você que é patrão. Ouça esta palavra. Certamente ela há de edificar a tua vida, há de colocá-lo a observar os preceitos de Deus e certamente bênçãos serão dadas do céu sobre a tua vida. Amém? Irmãos, o homem que professa a fé em Cristo Jesus, por obrigação, precisa possuir uma conduta diferente dos demais homens. O Senhor nos chamou para sermos santos. Nós somos chamados pelo Senhor a sermos exemplo, a sermos padrão de vida, e que é preciso demonstrar através de nossas ações que somos pessoas regidas pelo Espírito Santo de Deus. Essas condições, elas são impostas por Deus a todos os filhos, independente da sua condição financeira, social, enfim, independente. Isto aqui é um mandamento de Deus que o homem precisa ser exemplo, ser padrão diante do seu próximo. E aqueles que foram agraciados por Deus com condições de tornarem-se empresários, de tornarem-se empregadores, estes também precisam honrar o Senhor em todas as situações da sua vida profissional, da sua vida como empresário. É preciso que ele seja uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra, digna de confiança, porque essas qualidades são inerentes àqueles que amam o Senhor. E quando nós, irmãos, colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, nós somos agraciados com o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito nos converge a um ponto, e esse ponto é sermos imitadores do Senhor em todos os aspectos da nossa existência. E nós sabemos, irmãos, que no reino de Deus sempre existirão servos com grande poder aquisitivo, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas financeiramente, e essas pessoas precisam entender que não são melhores do que o próximo. No entanto, é preciso que tenham consciência plena que são canais de bênçãos para a congregação dos santos. Sim, irmãos. Aqueles que o Senhor abençoou e concedeu bens, concedeu condições de possuir uma empresa, de abrir uma porta, de empregar o próximo, essas pessoas também precisam estar conscientes que é missão deles, é missão dessas pessoas abençoar o povo de Deus, abençoar o reino dos céus, abrindo as portas de emprego, dando condições para que as pessoas tenham também um suporte de vida profissional. Mas nós sabemos, irmãos, que aqueles que são considerados pobres, os menos afortunados, esses também sempre hão de existir dentro da igreja. Muitas vezes estamos ouvindo por aí que se a pessoa é pobre é porque ela é pecadora. Se a pessoa é pobre, não tem bens, é porque ela é uma pessoa carente de fé. Mas, irmãos, nós vemos na Bíblia que o Senhor nos afirma que sempre teremos as pessoas que terão poucos bens nessa terra, os chamados pobres. João capítulo 12, versículo 8, o Senhor Jesus nos afirma: porque os pobres sempre os tende convosco. Gálatas capítulo 2, versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. São palavras de Paulo. Mas então vejam, amados, desde os tempos de Cristo, desde o tempo dos apóstolos, existiram pobres, mas a sua condição financeira, a sua condição social não determina a qualidade da sua comunhão com Deus. E essas pessoas com certeza são dependentes do trabalho diário para a sua subsistência. Elas precisam do emprego, e este emprego são portas que o Senhor deu a você, meu amado empresário. Deu a você que tem uma empresa, para que abra, para que empregue, para que dê condições para que o reino de Deus possa viver em paz, que para que tenha o sustento na casa de todos. E tu és o canal de bênção, meu irmão. Tu és canal de bênção.
Irmãos, essa aparente desigualdade financeira aplica-se exclusivamente no campo econômico e não é motivo para exaltação dos mais abastardos, de forma alguma. A vaidade, o orgulho, isso não faz parte no coração daqueles que são servos de Deus. E tampouco de desolação para os menos afortunados. Irmãos, o diabo é muito esperto. E ele pega muitas pessoas que não conseguem sobressair financeiramente na vida e abate essas pessoas. Mas nós não podemos de forma alguma baixar a nossa cabeça para a ação do maligno, porque o Senhor nos orienta em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Eis a palavra de Deus para a tua vida. Portanto, se tens comida e roupa, fique contente com isso. Alegre-se. Tem outro texto na Bíblia que diz que jamais vi um justo desamparado. Irmãos, o que importa verdadeiramente ao povo de Deus é uma vida de comunhão verdadeira, uma vida de intimidade real com o Senhor. Isto que é importante, isto que é necessário para as nossas vidas. Romanos capítulo 14, versículo 8 nos diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aqui Paulo descreve com extrema profundidade a condição do crente no Senhor. É explícita a total dependência e submissão ao senhorio do Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você, meu amado, que essa realidade se aplica em todos os aspectos da vida. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eis aí, amado. Eis aí um texto que você precisa decorar. Eis aí um texto que você precisa imprimir, colocar na tua parede, para que você aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a depositar a tua confiança no Senhor. Eis aí como deve ser a vida do servo de Deus, seja ele empresário ou não. No entanto, irmãos, o empresário que contempla o sucesso em seus negócios jamais pode desassociar a vitória da mão abençoadora do Senhor. Não é com o teu braço, meu irmão. Você que é vitorioso no teu trabalho, você que tem uma empresa, não é o teu braço. É a mão de Deus que tem abençoado você. E você não pode fazer uma separação entre a bênção de Deus e as tuas forças, porque você é instrumento nas mãos do Senhor. E se cai uma folha seca, com certeza é o consentimento de Deus. E se você tem sucesso na tua empresa, certamente é o consentimento, é a bênção do Senhor sobre a tua existência. E nós não podemos jamais achar que somos bons demais, porque somos bons profissionais, porque somos bons empresários que estamos conseguindo sucesso. Não roube de Deus a glória. Não roube do Senhor a glória. Certamente, irmãos, o Senhor ele nos dá o direcionamento através do Espírito, o direcionamento que nos conduz pelos caminhos das decisões acertadas. As atitudes corretas. Essas atitudes certamente são orientações, são instruções, são direcionamentos do Espírito Santo de Deus na tua vida. E você precisa, meu irmão, estar consciente dessa realidade, tomar posse dessa verdade e cada dia mais consagrar aquilo que você tem para o Senhor, entendendo que é bênção de Deus, é a mão abençoadora do Senhor sobre a tua vida. Amados, não esqueça ainda que a autoridade que tens, a autoridade que você tem, ela é dada pelo Senhor. Sim, a autoridade como empresário, como patrão, a autoridade que você tem nas tuas mãos, lembre-se, ela é dada por Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos,
Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ouça que diz a palavra. Tome posse, amado. Lembre-se, se você é bem-sucedido, foi o Eterno que o direcionou a tal. Não ache que você é autossuficiente. É preciso que tenhas consciência que és instrumento nas mãos de Deus. És instrumento nas mãos do Senhor. Portanto, deves adorá-lo, temê-lo e servi-lo com todas as tuas forças, abrindo as portas da tua empresa para a entrada da presença do Senhor, para a manifestação da glória de Deus, para que tu sejas canal de bênção na vida da igreja, na vida do arraial do Senhor, do povo de Deus. E ainda, empresário, eu quero dizer para você, meu irmão, meu patrão, eu quero dizer para você que é tua obrigação observar a legislação trabalhista. Sim, você precisa, com relação ao teu empregado, você precisa observar a legislação trabalhista. Você precisa observá-la e, com prazer, com satisfação, oferecer condições adequadas para que o teu funcionário exerça a função dignamente. Nós sabemos que no reino de Deus há diversos empresários em diversas áreas. Meu amado, você precisa observar as leis do país com relação ao empregado. E você precisa também lembrar que ele é teu irmão. Que ele é teu irmão, uma pessoa muito amada por Deus e que deve ser muito amada por você. E você como empresário e você como patrão, você precisa oferecer todos os meios adequados para aquele funcionário, seja ele servo ou não, exercer a função de forma digna, de forma profissional, de forma adequada, para que ele possa também render graças a Deus pelas tuas ações. Salmos capítulo 101, versículo 6, nos diz o salmista: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Mais uma vez, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Nos orienta a darmos preferências, quando na contratação, por aqueles que são fiéis a Deus, por aqueles que fazem parte do reino do Senhor, por aqueles que são escolhidos por Deus, chamados por Deus. Você, meu irmão, dê preferência a essas pessoas, porque são pessoas dignas, precisam serem dignas, evidentemente, de confiança, porque temem em primeiro lugar ao nosso Senhor e Salvador. Um aspecto extremamente importante para o empresário, para o empregador cristão com relação ao seu funcionário é o relacionamento. O relacionamento interpessoal precisa ser o melhor possível. Na verdade, laços de amizades precisam nascer entre patrão e funcionário. Laços de amizade, meu amado. Precisa ser amigo do teu funcionário, para que dessa forma juntos possam trabalhar e possam fazer as coisas acontecerem. E observando isso, irmãos, o Senhor nos orienta a 6 pontos. Eu quero citá-los para você. São 6 pontos que o Senhor nos orienta. O Senhor orienta o empresário. O primeiro ponto: tratá-los no temor do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você entendeu o que diz a palavra? Tu precisas tratá-lo com amor, com dignidade. Você precisa ser amigo. Você precisa dar condições.
E quando você assim faz, você honra o Senhor em tuas ações. Segundo ponto, agir com justiça. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. Você entendeu? É preciso tratar os servos com justiça. Tu precisa ser justo nas tuas ações. Tu precisa ser homem que honra a palavra de Deus na tua vida. Que seja justo no salário, que seja justo nas horas trabalhadas, que seja justo em todas as situações, porque o Senhor se agrada da justiça e o Senhor orienta que nós devemos, que o patrão deve ser justo nas suas atitudes. O terceiro ponto, não ser injusto. Jeremias capítulo 22, versículo 13. Ai daqueles que edificam a sua casa com justiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Irmãos, quanta injustiça! Quanta injustiça dentro da casa de Deus. Quantos patrões estão agindo de formas injustas porque não honram o compromisso, não observam aquilo que é lei, não ama. E o Senhor diz para você, patrão, não seja injusto com o teu funcionário em área alguma. Em área alguma. O quarto aspecto, zelar pela saúde. Lucas capítulo 7, versículo 3. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Amados, essa aqui é uma coisa muito séria. Porque nós vemos muitas vezes dentro da empresa, dentro do teu comércio, um funcionário teu que precisa de um auxílio de saúde. Precisa de uma mão, de alguém que possa orientá-lo, ajudá-lo talvez até financeiramente, mas a pessoa está ali resguardada, não abre a mão, não estende o braço, não estende a mão para ajudar aquele funcionário. E o Senhor Deus, nós vemos aqui um exemplo muito bom, que aquele oficial correu ao encontro de Jesus para buscar ajuda para seu empregado. Meu irmão, ame aqueles que te servem. Ame aqueles que fazem a tua empresa. Por favor, ajude-os naquilo que é necessário, naquilo que é possível, porque o Senhor se agrada dessas coisas. Quinto tópico, não explorá-los. Salário dignos. Gênesis capítulo 31, versículo 7. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não deixou que ele me prejudicasse. Deuteronômio 24:15. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado do pecado. Eu estou falando aqui para empresários, mas eu quero dizer que essa palavra também se estende a você que tem uma empregada doméstica, a você que tem uma secretária do lar, a você que tem um escritório, talvez advocacia, talvez um consultório dentário, enfim, seja qual for a área, você que tem alguém a teu serviço, essa palavra é para você, meu irmão. Você que é patrão, não importa o tamanho do teu negócio, não importa o tamanho da tua empresa, ou se é apenas no lar. O Senhor diz para você, não explore, não explore. Pague o salário digno e em dia. Irmãos, quantas pessoas estão trabalhando e recebem todo mês o seu salário atrasado? Quantas pessoas levam para dentro das suas casas as chamadas empregadas do lar e ali as exploram e pagam mal? Isto não é a ação digna do povo de Deus. Não é uma ação digna, uma ação condizente com aquela que diz honrar o santo e bendito nome de Deus, porque em todas as situações tu precisas ser padrão de vida. O sexto tópico, com grande estima, amizade. Filemão,
16. Pois agora ele não é mais um servo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. Filemão 16. Pois agora ele não é mais um servo, porém muito mais do que isso, é um irmão em Cristo. Meu amado, na igreja é paz do Senhor, é abraços. Na frente da igreja, ô irmão, tudo bem, que maravilha. No dia a dia, trata totalmente diferente. Não é amigo do teu funcionário, do teu irmão, muitas vezes, que congrega na mesma igreja. Na igreja você age de uma forma, na tua empresa, na tua casa, no teu comércio, você age de outra. Mas aqui nós vemos em Filemão que o Senhor nos orienta que nós devemos vê-los como amigos. E é preciso, irmãos, que laços de amizade nasçam entre o patrão e o funcionário. E quando isso acontece, com certeza a tua empresa será mais abençoada e ela é tendente a crescer, porque o funcionário tem prazer em ajudar o patrão, porque ele é amigo do patrão. Por favor, não seja um explorador, meu irmão. Não seja um explorador, porque o Senhor não se agrada daqueles que exploram o próximo. O Senhor não se agrada. Empregador, você precisa ser sensível ao Espírito Santo, possuir os olhos abertos para que ouça e também para que ouça as orientações do Senhor e tome as decisões acertadas. É necessário que tu reserve tempo para a comunhão pessoal com Deus. É indispensável. E claro, irmãos, jamais deixar a carne frutificar. Porque quando a carne frutifica, você quebra a comunhão com Deus. E quando você quebra a comunhão com Deus, isto envolve toda a tua existência, inclusive a profissional. Porque a mão de Deus pesa sobre tua vida, pesa sobre tua empresa, e você perde a bênção do Senhor. É preciso que tu saibas dedicar tempo, amor, temor ao Senhor. E o Senhor se agrada disso, meu amado. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Você entende? Esse mandamento também é para você, empregador. Tu precisas colocar Deus em primeiro lugar na tua existência. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua empresa. E verás que Deus será contigo. E quando há uma inversão nesta ordem, ou seja, quando Deus é tirado do primeiro lugar, com certeza as bênçãos dele cessarão. E as consequências espirituais são terríveis. E muitas vezes também as consequências financeiras. Irmãos, todas as posses devem ser consagradas a Deus. A tua empresa deve ser consagrada a Deus. A tua casa, o teu consultório, a tua loja precisa ser consagrada a Deus. Lembre-se, irmãos, que nós, servos do Senhor, somos apenas mordomos, administradores de recursos que Deus proporcionou ao seu povo. Você precisa entender que isto que tu tens, isto é bênção de Deus, foi proporcionado pelo Senhor, e você precisa gerir estas coisas da melhor forma possível para que Deus seja honrado na tua existência. Salmo 24, versículo 1: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Meu irmão, consagre o teu negócio ao Senhor. Consagre, minha irmã, a tua casa ao Senhor. Consagre a tua empresa ao Senhor. Mesmo que seja pequenino, só uma portinha. Consagre ao Senhor. Consagre. Declare ao mundo espiritual que a tua casa, que os teus bens estão nas mãos do Eterno. Confie. Determine, irmão, determine, aprenda a determinar, determine a vitória e tome posse das promessas de Deus. No entanto, para você tomar posse das promessas de Deus, é preciso que a vontade do Senhor seja exercida na tua existência.
que você observe a vontade de Deus para a tua vida. Ore sempre, ore diariamente, ore. Chega na tua empresa, na tua casa, na tua loja, ore, consagre o dia, proíba o maligno de agir, consagre os teus funcionários, abençoe os teus funcionários, ore abençoando a tua empresa, funcionários, as transações comerciais, os clientes, enfim, seja qual for a área que tu ajas. E proíba o inimigo de agir, meu irmão. Aprenda, proíba o inimigo de agir. Porque o maligno, ele tem poder para retardar ou até mesmo fechar portas para você. Quebre também as possíveis maldições existentes no teu comércio, na tua área de trabalho. Quebre, amados. Consagre o local, quebre todas as amarras. E declare que aquele local é somente para a honra e para a glória de Deus. E não se esqueça. Jogue fora todo e qualquer objeto que represente divindade e ou elementos espirituais relacionados às trevas. Muitas vezes as pessoas colocam dentro das suas lojas ícones para enfeitar, ornamentação. Mas lembre-se, irmãos, a tua loja, a tua casa, a tua empresa, ela é do Senhor e Ele não aceita nada das trevas naquele lugar. E que tu coloques apenas ali dentro coisas, objetos que sejam bênçãos, que sejam bênçãos, que sejam bênçãos. Levítico capítulo 20, versículo 7 diz: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Eis a orientação do Senhor: santificai-vos, sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. A santificação é uma ordem de Deus a todos, sejam eles empregados ou empregadores. E quando nós, irmãos, colocamos o nosso coração no eterno, descansamos neles e nos fazemos cada dia mais pessoas segundo o seu coração, certamente somos objeto das mais maravilhosas bênçãos, e o Senhor nos orienta e nos ajuda, o Senhor se alegra conosco, e quando nós honramos preceitos dele com relação aos nossos irmãos, àqueles que nos servem, com certeza somos também observados por Deus, e o Senhor se agrada, porque o Senhor diz: amai-vos uns aos outros. E esse termo se aplica, seja qual for a área profissional, pessoal, social, enfim, seja qual for a área, é preciso amar-nos uns aos outros. E você, empregador, você, meu patrão, que você deixe o Espírito Santo de Deus entrar na tua casa, entrar na tua empresa, e que tu sejas luz, e que teus funcionários vejam em você Cristo Jesus, um homem que representa a imagem de Jesus. Jamais, irmão, permita que teu funcionário veja em você o capeta, mas que vejam em você homens segundo o coração de Deus. E o Senhor o abençoará maravilhosamente. Muito obrigado, a paz de Cristo Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, que essa palavra seja forte para alimentar a tua vida e mostrar o quanto precisa ser segundo o coração de Deus. Amém?